Fala, BioVibes! Estou aqui mais uma vez com o peito com a minha maior paixão, meu Fusquinha 1977. É isso aí, tá guardado lá em casa para agora nas férias, pós-Enem, pós-fechamento das aulas da faculdade, a gente poder dar aquele passeio gigante pelas nossas praias aqui do litoral do Nordeste. Então vamos comigo para mais uma aula para que vocês também possam passar esse período pós-Enem com a garantia, com a certeza de que você fez uma boa prova e que com o SISU vai ser só mais uma etapa, só a abertura da porta para que você entre na universidade no curso do seu sonho. Então vamos lá falar hoje sobre órgãos dos vegetais, sobre os tecidos que os formam e sobre como eles funcionam na exibição da vida desses grandes seres vivos do nosso planeta. É isso mesmo, vocês às vezes podem não gostar, mas eles são extremamente importantes para o nosso planeta, para o nosso dia a dia. E sem as plantinhas, quem mora aí em cidades muito urbanizadas, sem elas, só o clima fica extremamente inconveniente, fica extremamente agressivo, quente. Então, lembre-se sempre, plantem árvores. Isso faz com que a gente tenha uma qualidade nas nossas cidades. Substituam árvores que estão já à mercê de estarem morrendo por novas plantas que tenham adaptação ao seu clima, suporte e que consigam sobreviver muito bem aos parasitas. Bora para a nossa aula sobre os órgãos das plantas. Então, olha só, BioVibes, gráfico, o que cai? Grupos, ciclos, classificação, olha lá, anatomia e fisiologia, com 9% de todas as questões que apareceram sobre esse tema. Faz uma diferençazinha no que diz respeito, principalmente aos cursos mais concorridos, na quantidade de questões e de respostas dentro do TRI que a gente tem que acertar. Então, bora para elas para a gente conseguir chegar nesse evento. Mais uma vez, tá aqui para vocês. Chegamos nos nossos quadrinhos. O que a gente precisa saber da organografia vegetal, dos órgãos? O que a gente precisa atender nesse mecanismo? Que a planta, assim como a gente, ela vai estar em crescimento. E à medida que ela cresce, esses organismos multicelulares, eles vão atingir o seu ápice, o seu tamanho, o seu desenvolvimento, que é ligado à sua capacidade vital. Ou seja, nas plantas nós temos 3 órgãos vegetativos primordiais: raiz, caule e folhas. Esses são os 3 órgãos que vão se desenvolver, vão crescer e a partir daí possibilitar todo o desenvolvimento e a vida dessa planta. Aqui nessa imagem do meu lado, você vai estar encontrando que tanto nas folhas, quanto no caule, quanto na raiz, as estruturas basicamente são as mesmas. Olha só, é um sistema dérmico que vai estar revestindo tanto a folha quanto o caule e a raiz, responsável pela proteção, o controle com o meio externo. Nós temos um sistema vascular, que é responsável pela condução das seivas, tanto a bruta quanto a elaborada, no sentido raiz-folha, da folha para a raiz. E nós temos também uma camada interna, fundamental, onde eu tenho conjuntos de células que têm capacidade de se diferenciar e serem responsáveis pelos mecanismos vitais dos vegetais, como fotossíntese, por exemplo. Então você acompanhou aí, BioVibes, que tanto na folha, quanto no caule, quanto na raiz, esses 3 componentes, dérmico, fundamental e vascular, vão estar presentes. E eles se desenvolvem justamente para comunicar os diversos tecidos, para proteger do contato com o meio externo e também para a realização das funções principais do vegetal, como por exemplo a fotossíntese. Então, BioVibes, voltando para cá, você entendeu muito bem como é que se dá essa fisiologia do vegetal a partir do desenvolvimento dos seus tecidos. Então você entendeu muito bem, BioVibes, os pontos importantes que vão relacionar o funcionamento do vegetal com o desenvolvimento dos seus tecidos. Vamos aprofundar agora um pouquinho nesse conhecimento da histologia dos vegetais, dos tecidos que compõem os vegetais, sendo responsáveis
por esse mecanismo de fisiologia da planta. É fantástico, é maravilhoso entender como o vegetal funciona. Quando a gente pensa no vegetal, quando a gente pensa no organismo multicelular, como a gente também, nós somos produtos do desenvolvimento e multiplicação de muitas células. Essas células são derivadas de uma célula inicial, precursora, e através dessas células precursoras nós vamos ter o quê? A diferenciação em diferentes grupos celulares, diferentes tecidos, e cada uma vai ter o seu papel. É você pensar numa indústria. Tem o pessoal do administrativo, tem o pessoal da segurança, tem o pessoal da alimentação, tem vários compartimentos, vários setores na indústria e cada conjunto de pessoas vão executar o seu papel para fazer com que aquele setor cada vez melhore mais em eficiência. Na planta, no nosso corpo, é da mesma forma. Você tem conjuntos de células naquele tecido, que são derivadas de uma célula anterior, e essas células elas vão estar cada vez mais preparadas para atingir a eficiência máxima, desenvolvendo funções como fotossíntese, transporte de água e sais minerais, absorção de nutrientes pela raiz. Isso tudo derivado da histologia vegetal, que tem início através da germinação da semente, até chegar nessa planta aqui, ó, um baobá gigante, lindo, maravilhoso, presente na literatura do Pequeno Príncipe. Então, olha aqui pra gente, chegou a hora do quadro do professor Anderson, aonde nesse quadro você vai encontrar as principais características que você precisa entender desse mecanismo. Vou sumir da imagem para que você possa se concentrar, dar o print e anotar essas informações. Lá vamos nós. Então, dentro da divisão dos principais tecidos vegetais, nós temos dois principais. Os tecidos meristemáticos, também chamados de embrionários, que são os primeiros a surgirem. Além desses tecidos meristemáticos, nós temos os tecidos adultos ou permanentes, que são todos aqueles tecidos derivados dos tecidos meristemáticos. Esses tecidos meristemáticos, eles vão ter papel importante no crescimento, porque são células indiferenciadas. São as células tronco do vegetal. Elas têm capacidade de multiplicação intensa por mitose e de formar qualquer tecido do vegetal. Além disso, elas vão dar origem aos tecidos permanentes. Já os tecidos adultos e permanentes, eles vão ter função de revestimento e com a epiderme e o suber, e tecidos de preenchimento, como os parênquimas, estão ligados à fotossíntese e armazenamento de substâncias. Além desses dois, nós temos também tecidos de sustentação do vegetal. Lembre que o vegetal não tem esqueleto, mas ele tem estruturas semelhantes a ossos e cartilagem, que é o chamado colênquima e esclerênquima, além de um tecido de condução, que é o xilema, que ao morrer as suas células, elas passam a ter uma função de sustentação. E também nós temos tecidos adultos ligados especificamente a vasos, a condução desses nutrientes. Ficou bem claro, né, BioVibes, com esse gráfico, como é fácil da gente entender esse processo de histologia. Algo que vocês muitas vezes arrancam os cabelos para entender, com esse quadro aqui do professor Anderson, fica tudo muito fácil. É só dar uma pausazinha no vídeo quando quiser, dá uma printada, faz as suas anotações e aplica nas questões que vocês estão fazendo. Ponto importante, BioVibes, quando nós falamos em meristemas. Aqui nós estamos vendo um ápice caulinar, ou seja, a gente não consegue ver isso na planta, tem que ter um olhar muito, muito cuidadoso, um olhar treinado para isso. Quando a gente abre lá as extremidades apicais das folhas, nós vamos ver essa estrutura que parece garrazinhas de insetos, aonde no meio vão estar células extremamente importantes para o vegetal. São as células meristemáticas, que estão a todo momento no ápice caulinar se multiplicando e empurrando células para baixo, possibilitando assim o seu crescimento. E existem células radiculares, que vão estar se multiplicando, o meristema radicular, e empurrando a raiz em direção contrária. Essas células meristemáticas, como eu cito para vocês, são células tronco, são células com dotação de capacidade de multiplicação extrema. E por ela ser uma célula indiferenciada, elas são muito importantes porque elas vão dar origem a tecidos vasculares, de preenchimento e de revestimento. E como é que são essas células? Observa aqui comigo. Como é que são esses meristemas? Eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal. Se você pensar aqui no professor Anderson, o que promoveu o crescimento em altura seria o equivalente ao nosso meristema primário no vegetal.
E como é esse meristema, BioVibes? Olha aqui nessa imagem. Você observa aqui nessa imagem, que eu estou desaparecendo mais uma vez, que você tem células meristemáticas com núcleo volumoso, parede celular delgada, fininha. Por quê? Porque é uma célula que tem capacidade apenas de duplicação, de sofrer mitoses. Essa célula, ao se diferenciar, ou seja, o que é uma diferenciação de uma célula? É quando ela ativa genes específicos para sua função e deixa os outros genes inativos. Células tronco, células meristemáticas, são células que têm todos os genes ativos, todos os genes presentes, responsáveis por executar funções. Então, quando ela se diferencia, grupos de genes ficam ativos e todos os demais desaparecem. Aqueles genes que são importantes para aquele processo. A parede celular fica mais grossa para justamente essa célula vegetal poder executar sua função. O vacúolo cresce e armazena mais água e o núcleo, que era volumoso, ele fica menor, porque apenas genes específicos vão estar ativos. Voltando aqui mais uma vez, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que as células meristemáticas têm uma característica vital fantástica. Ah, como eu queria ter essa possibilidade, BioVibes. Ah, como se isso existisse nos humanos, seria fantástico. A célula vegetal, ela tem capacidade de desdiferenciação. O que é isso? A célula adulta, que já passou por toda uma especialização, ela tem capacidade de, quando necessário, voltar ao estado de célula-tronco, voltar ao estado de célula meristemática. Ela reativa todos os genes, ela torna a parede celular mais delgada e perde a atividade citoplasmática específica que ela tinha. Isso faz com que ela possa voltar a se multiplicar e reconstituir aquele tecido que foi danificado. Isso é muito comum, por exemplo, na técnica do bonsai, quando a gente poda árvores ou plantas nas nossas residências ou quando a gente observa alguém fazendo esse processo. Quando eu podo, eu estou retirando células especializadas. As células que ficaram, elas vão se desdiferenciar e vão voltar a ser células meristemáticas, que têm capacidade de multiplicação e promover o crescimento novamente daquele vegetal. Fantástico! Cresce igual que era anteriormente em forma e função. Já pensou? O filme Homem-Aranha, ele até tenta essa ideia utilizando réptil para tentar a regeneração. Então a dica lá para Disney é que no filme Homem-Aranha, o correto, o professor, ele tinha que utilizar o gene das plantas, porque esses sim são capazes de desdiferenciação, voltar a um estágio inicial de célula-tronco e posteriormente renovar todos os tecidos, algo que nos répteis não é tão presente. Eles têm uma limitada capacidade de regeneração. E quando a gente pensa em seres humanos, nossa, a nossa complexidade de desenvolvimento limitou muito essa capacidade de diferenciação. Olha aí, biologia se metendo mais uma vez na indústria cinematográfica. Eu digo para vocês, biologia é fantástica. Após atingir a fase adulta, essas células vão formar os chamados meristemas secundários. Esses sim vão executar papéis na formação de tecidos especializados, adultos no vegetal. Então, mais uma vez, o quadrinho do professor Anderson para deixar você na cara do gol das provas de biologia. Vou desaparecer. Acompanhe aí minha orientação para vocês. Então, quando nós falamos em meristema, nós temos meristemas apicais, significa que eles estão nos ápices, seja no ápice caulinar, na pontinha da raiz, protegida pela coifa, seja no ápice radicular, lá em cima, protegida pelos primórdios foliares. Esses meristemas primários, eles são divididos em 3 tipos: protoderma, meristema fundamental e procâmbio. Proto significa precursor. Precursor de quê? De tecidos de revestimento. A epiderme, por exemplo. Então, o procâmbio vai ser responsável pela formação do protoxilema e do xilema primário, que é formado basicamente por células mortas, lignificadas. Essas células mortas funcionam como canal por onde apenas vai subir a seiva bruta, água e sais minerais, das raízes até as folhas. Já no floema é formado por células vivas, dotadas de placas crivadas, que comunicam essas células e vão conduzir a seiva elaborada das folhas até as raízes. Esse câmbio fascicular, nos tecidos mais desenvolvidos, ele vai dar origem, no caule especificamente, ao xilema secundário e ao floema secundário, que aí já são tecidos mais desenvolvidos presentes no caule. Esse meristema fundamental, por sua vez, ele dá origem ao esclerênquima,
que basicamente é o tecido de sustentação do vegetal. São as barras de ferro da construção que nós utilizamos. É um tecido morto, é um tecido formado de estruturas rígidas que confere solidez ao vegetal. O colênquima ele é muito presente, é um tecido maleável, equivalente à nossa cartilagem. Ele é um tecido maleável, principalmente encontrado nas porções verdinhas das plantas, nas folhas, nas copas das árvores, que conferem capacidade de maleabilidade. Colênquima formado por células vivas. Os parênquimas, que são tecidos de preenchimento, esses parênquimas eles vão ter diversos tipos, desde parênquima de preenchimento, parênquima de armazenamento, parênquima de realização de fotossíntese. E eles vão dar origem aos tecidos secundários. Felogênio, encontrado no caule, responsável pelo crescimento horizontal do caule, dando origem ao suber, que é a popular cortiça, e a feloderme, além também do câmbio fascicular. Voltando aqui para vocês, depois do nosso quadrinho que representa todo um resumo do mecanismo de histologia, o que eu vou falar para vocês? Que tem especializações muito importantes, adaptações, anexos nos vegetais. Como eu mostrei para vocês, o subeofelogênio e a feloderme, que junto com o câmbio interfascicular vão promover o crescimento em largura do caule do vegetal. Então fica uma dica para você, o seu crescimento em altura, meristema primário. Seu crescimento lateral, meristema secundário, através do câmbio interfascicular. Quem faz a plantinha engordar lateral é o câmbio interfascicular e o suber, felogênio e feloderme. Tá? Outras adaptações que nós temos, parênquimas, tecidos de preenchimento. E aí vai nessa imagem um corte histológico da folha. Você vê uma camada superficial de cutícula que impede a desidratação, uma camada da epiderme superior, que são células justapostas com um padrão contínuo, células que têm clorofila na sua composição, abaixo o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Aqui é onde a fotossíntese propriamente ocorre. Você tem células fotossintetizantes aqui, ricas em cloroplasto, onde todo aquele mecanismo fotossintético bioquímico ocorre. Embaixo eu tenho, nessa região dos parênquimas, eu tenho o chamado mesófilo, que é o meio da folha. E embaixo eu tenho a epiderme inferior, com também o revestimento por cutícula. Mas vai uma observação interessante. Existe uma especialização na epiderme inferior, principalmente, que é o chamado estômato, que são aberturas formadas o estômato são estruturas formadas por células guarda, onde vão promover abertura, o chamado ostíolo, por onde vão entrar gases como o CO2 e vão sair vapor d'água. É por esse local onde há o processo de transpiração, muito importante na absorção de água do vegetal. E por onde vai entrar o CO2 e sair o O2, consequências do mecanismo fotossintético. Fica essa dica aí para você, BioVibes. E nós temos também outras especializações, como a caracterização do xilema e do floema. Xilema, lembre-se, condução apenas de seiva bruta, água e sais minerais das raízes para as folhas, sentido ascendente. Floema, vasos liberianos, é o contrário. Ele é responsável pela condução da seiva elaborada, água e açúcares, nutrição para as células do vegetal, que vão sair das folhas em direção às raízes, sentido descendente. Então, o que nós observamos aqui? Então, vamos lá, BioVibes. Alguns processos fisiológicos são importantíssimos para a gente saber agora. Nós vamos falar sobre o transporte de água nas raízes, sobre o processo de transpiração da água e sobre a ação dos hormônios vegetais nas plantas. Isso é muito importante para que você possa entender o mecanismo. Como é que acontece a absorção de água? A água está no solo. O solo ele tem a ação das minhoquinhas, ele tem as partículas do solo que conferem não uma união intensa, tá? Um solo que é muito unido é um solo argiloso, ele é mais compactado. Solos arenosos, eles têm grande quantidade de moléculas de água dispersas. Essas moléculas de água, elas fluem para dentro do cilindro central da raiz. Então, a parte da planta, a parte da raiz responsável pela absorção de água e sais minerais é a região pilífera, onde eu tenho uma grande quantidade de pelos absorventes. São células da epiderme que lançam prolongamentos para ir ao encontro dessas moléculas de água, que são moléculas polares e estão interagindo com outros minerais que estão dispersos no solo. Então essa água ela vai passar por fluxo de massa, por processos
de diferença de concentração entre o solo e as camadas internas da raiz e vão atingir a raiz. Essa água, junto com esses sais minerais, elas têm duas vias. A via simplástica, onde ela vai passar por dentro das células vegetais. Essas células vegetais têm proteínas de comunicação, chamadas de plasmodesmos, que permitem com que essa água e esses sais minerais fluam entre essas células vegetais. E nós temos a via apoplástica, que é a via por onde a água e os sais minerais vai passar entre as células vegetais que estão presentes na raiz. Qual é o problema? Ao chegar pela via apoplástica, a uma camada de endoderme, existem carboidratos estruturais impermeáveis que vão formar as estrias de Caspary. Esses carboidratos fazem com que essa água volte para a via. Esses carboidratos da estria de Caspary, eles vão fazer com que essa água seja direcionada para a via simplástica e assim passe pelos plasmodesmos até atingir o cilindro central. Então, o cilindro central da raiz vai ser mais concentrado e vai fazer com que essa água venha em direção a ele, onde está o xilema, que vai promover a subida dessa água até as folhas. Como é que essa água sobe? Lembre de 3 propriedades físico-químicas da água. A água, ela tem as propriedades de tensão, coesão e adesão. Isso faz com que a molécula da água ela consiga, por adesão, se unir às superfícies laterais dos vasos condutores, coesão, se unir umas às outras e gerar uma força através da tensão. Esses mecanismos vão favorecer a subida da água, mas normalmente isso acontece até 1 metro, processo conhecido como capilaridade. E aí você fica pensando, como é que essa água vai subir até as folhas mais superiores de plantas como sequoias, que têm mais de 100 metros de altura? Então, existem explicações, teoria de Dickson é uma delas, tensão e coesão, que explica como essa água vai estar subindo graças ao processo de transpiração. Então, lá nas folhas, vocês vão pensar, vocês vão ver nessa imagem, que a copa das árvores, elas têm uma enorme quantidade de folhas, e em cada folha eu vou ter uma enorme quantidade de estômatos. Então, em condições propícias, luminosidade, concentração de CO2 e umidade, esses estômatos vão abrir. E à medida que todos os estômatos de todas as folhas, de toda a copa das árvores abrem, gera uma enorme quantidade de transpiração, de eliminação de água sob a forma de vapor. Isso gera uma força de sucção dentro do xilema e graças a essa tensão, coesão, adesão, as moléculas da água vão estar sendo puxadas umas às outras por dentro desse vaso até chegar à camada superficial. Isso faz com que a molécula de água que está lá na raiz possa subir todo o caule e chegar até as folhinhas. Essa é a explicação mais propícia, que permite com que a gente entenda como a água consegue sair de regiões mais inferiores até alturas gigantes, como nas sequoias que nós falamos. Fantástico entender isso, BioVibes. E nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, essa imagem agora, eu tenho a representação de todo o mecanismo. E mais uma vez eu vou sair para que você possa printar e prestar atenção nesse processo. Acompanhe a minha explicação. Então a transpiração eleva a água nos vasos, no xilema, nos vasos são formados por células mortas. Essa água ela sobe. À medida que ela sobe pela transpiração, apoiada na tensão, coesão, adesão, ela chega até as folhas. As folhas são responsáveis por gerar uma força de sucção dentro desse vaso. Já nas folhas, eu tenho o processo de produção de seiva elaborada, ou seja, a fotossíntese vai produzir carboidratos que vão descer em direção a todas as outras porções do vegetal. Descem por onde? Pelos chamados túbulos crivados que compõem o floema. À medida que esses açúcares vão descendo, tá? O meio mais próximo às folhas contém maior quantidade de carboidratos e esse carboidrato vai sendo direcionado para as raízes, onde eu tenho a menor concentração. Então, à medida que ele vai descendo, ele vai sendo distribuído a todas as células. À medida que essas células vão absorvendo, elas vão utilizando no seu metabolismo para crescimento, multiplicação, e ao chegar na raiz, chega essa quantidade suficiente para atividades de transporte ativo que as células da raiz, por exemplo, utilizam.
essa água que compunha essa seiva elaborada, ela volta a compor a seiva elaborada e sobe novamente pelo xilema. E assim eu tenho um fluido contínuo. Voltando para cá, BioVibes, olha que interessante. Em nós animais, uma girafa, por exemplo, um elefante, todo o processo de circulação, ela ocorre graças a uma enorme bomba. Essa aqui, ó, tum, tum, tum. Essa bomba aqui, o nosso coração, ela é responsável por fazer o sangue circular, levando nutrientes para todas as células do nosso corpo. As plantas não têm essa bomba, então ela utiliza essa transpiração para promover a circulação desses fluidos por dentro dela, nutrindo as células e possibilitando que os processos de fotossíntese ocorram. Que maravilha! Olha essa questão do Enem de 2021 que apareceu para justamente mostrar para vocês a aplicação do que a gente está explicando agora. Acompanha comigo a leitura. Oi? Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção com resistência mecânica e à degradação, Enem 2021, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção com resistência mecânica e à degradação, foram analisadas estruturas anatômicas de 5 espécies, conforme o quadro. Então eu tenho as 5 espécies: periderme sclerênquima, floema sclerênquima, xilema alburno e cerne. Legenda: menos ausente, mais presente em pequena quantidade, 2 mais presente em quantidade maior e 3 mais presente em grande quantidade. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? E aí, BioVibes, já tem na sua cabeça a resposta, mas vamos comentar um pouquinho sobre ela. Você tem que entender que ele quer tecidos dos vegetais que são responsáveis por sustentação, suporte, ou seja, que são responsáveis por suportar todo o peso da copa das árvores e do corpo desse vegetal contra a gravidade, que está puxando tudo para baixo. Então, esses tecidos, lembrem-se que os tecidos mais especializados, mais eficientes nesse processo de sustentação, são o xilema, formado por células mortas, e o esclerênquima, que são formados também por estruturas mortas ligadas à sustentação. Uma breve dica para você nunca esquecer: esclerênquima osso, colênquima cartilagem. Então, esclerênquima mais rígido, junto com o xilema, estão no caule do vegetal, dando esse suporte, sustentação. Então, com isso, fica claro que a resposta é letra A espécie 1, que tem, dentro dos tecidos analisados, uma maior quantidade de esclerênquima, ligada também a uma maior quantidade de cerne, parte do xilema responsável pelo mecanismo de sustentação. Fala, BioVibes, dentro dessa toada de plantas, dentro desse grupo de assuntos que nós estamos falando, os vegetais, nós vamos falar agora sobre hormônios e fisiologia do funcionamento vegetal. Acompanhe aqui comigo, mais uma vez, acompanhe aqui comigo a explicação sobre o funcionamento dos vegetais. Então você que gosta de fisiologia humana, você gosta de fisiologia dos animais, sabe que, por exemplo, existem hormônios ligados ao crescimento, GH, na nossa espécie. Nós temos hormônios ligados ao mecanismo de controle dos processos reprodutivos, testosterona, estrógeno e progesterona, além do FSH-LH. E se você parar para pensar, os vegetais também têm moléculas responsáveis por controlar o desenvolvimento de tecidos, desenvolvimento de outras partes do vegetal. E essas moléculas que são responsáveis por estimular outros tecidos, outras áreas, nós chamamos de hormônios. São moléculas que vão sair de um órgão produtor até atingir um órgão-alvo, onde ele vai desencadear ativação de genes ou também multiplicação celular. Nos vegetais isso também ocorre. E aí eu vou mostrar para vocês os principais hormônios e as funções importantes que eles vão desempenhar. Então você que está acompanhando minhas aulas, você já sabe, é a hora do quadrinho do professor Anderson de Biologia, onde vão estar todos os hormônios e os papéis que eles exercem para vocês. Desaparecendo para o momento do print. Fui! Então, BioVibes, as auxinas, um dos principais hormônios responsáveis pelo desenvolvimento dos vegetais, está ligado ao alongamento celular, ou seja, a célula se desenvolve sem sofrer divisão.
atua no fototropismo e geotropismo, que é um movimento em direção à luz e a estímulos gravitacionais, além de estar ligado à dominância apical e desenvolvimento dos frutos. Ele é produzido nos meristemas do caule e também nos primórdios foliares, além de frutos jovens e sementes, transportado principalmente pelo floema. Giberelina promove a germinação da semente e o desenvolvimento dos brotos, estimulando o alongamento do caule e das folhas, floração e desenvolvimento dos frutos. Local de produção, meristemas, frutos e sementes. E provavelmente é distribuído através do xilema. As citocinas estimulam essas sim as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas. É o hormônio que estimula as mitoses. Participa da diferenciação dos tecidos e controla o envelhecimento dos órgãos vegetais. Local de produção é desconhecido. Acredita-se que seja nas extremidades das raízes. E também o seu transporte é desconhecido, mas também se pensa que o xilema seja responsável pelo processo. Além daqueles, nós temos os dois últimos hormônios, ácido abscísico, que é responsável por inibir o crescimento, controla a dormência das gemas e sementes, induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, muito comum no período de outono e inverno, induzindo o fechamento dos estômatos, preparando as plantas que vivem em condições extremas, como no frio e nos desertos. Provavelmente transportado pelos vasos condutores, já que é uma molécula que está sendo lançada, e é produzida nas folhas coifa e caule. E por último, o único hormônio que é gasoso, o gás etileno, responsável pelo amadurecimento do fruto e queda das folhas. É produzido em diversas partes do vegetal e se difunde entre o espaço das células. Lembrando que o etileno é aquele que faz com que os frutos que estão na sua fruteira em casa possam amadurecer de forma mais rápida. E aí, BioVibes, gostou do nosso quadrinho? Mais uma vez, é o quadro do professor para que você lembre e resuma nesse processo as aplicações desses hormônios. Falamos que as auxinas são muito importantes para os movimentos do vegetal. Aí, professor, o vegetal se move? Ele se move limitadamente em direção principalmente a um foco luminoso. E esse foco luminoso, ele move o vegetal por quê? Acompanhe aqui esse momento. Então, os movimentos vegetais são desenvolvidos pela auxina. A auxina, ela é fotossensível. Então, aqui eu tenho um ápice caulinar. O sol está batendo desse lado do ápice caulinar. Então, a auxina migra para o lado oposto. Quando ela migra para o lado oposto, BioVibes, o que vai acontecer? Esse lado vai estar repleto de auxina. As células vão estar estimulando a ser alongadas. E essas células vão estar paradas. O que vai acontecer? Ele cresce em direção à luz. Olha que fantástico. É por isso que as plantas elas se direcionam para a fonte luminosa. Porque a auxina, por ser fotossensível, ela migra do lado que está claro para o lado que está escuro. Nesse lado as células vão ser alongadas e assim elas vão se curvar sobre as células que estão paralisadas. Esse é um mecanismo chamado de fototropismo, que é o tropismo graças à ação da luz. Eu também tenho o geotropismo, que tem a ver com a gravidade, que vai agir da forma bem semelhante. A gravidade puxa e essa auxina migra para o lado oposto. E dessa forma, as células que estão sem auxina vão ficar paralisadas e as células que têm muita auxina vão crescer. E elas crescem sobre essas células paralisadas. Então, dentro do tropismo no vegetal, nós vamos ter tropismos em estímulo à luz e tropismo em direção a tropismo pelo estímulo luminoso ou tropismo pelo estímulo gravitacional. E aí, quando nós pensamos, o fototropismo e o geotropismo vão acontecer com os vegetais. No exemplo do fototropismo, a auxina, por ser fotossensível, ela sai do lado iluminado para o lado não iluminado. E ela vai promover o alongamento dessas células, que crescem sobre as células que estão paralisadas. Desse jeito, direcionando o crescimento a favor da luz. Então, esses mecanismos de tropismo vão influenciar no processo de desenvolvimento do vegetal. Olha como a natureza é perfeita. Se você percebeu, o sol nasce num polo e, ao final da tarde, ele se põe no outro. Então, dessa forma, a planta, ela ora está sendo iluminada em uma porção e, à medida que o sol migra, ela vai ser iluminada na outra porção. Então, a auxina ela é distribuída de modos iguais. Por isso que a planta, numa condição de ambiente natural, ela não vai crescer direcionada.
a menos que ela tenha um anteparo que influencie nessa redução da luminosidade. Então, esse crescimento pode ser negativo ou positivo, positivo em direção à luz e negativo contrário à luminosidade. Ele também pode ser por geotropismo ou gravitropismo, que tem a ver com estímulo da gravidade. Se ele cresce contra a gravidade, negativo; se ele cresce a favor, positivo. E por último, para a gente fechar essa fisiologia, que tem muito a ver com os hormônios, nós temos o fotoperiodismo. O que é isso, BioVibes? Nada mais é do que a quantidade de luz mínima necessária para que uma planta ela possa promover o seu processo reprodutivo. É isso mesmo. Existe um período crítico mínimo de luz que ela tem que receber para que ela possa desenvolver esse seu mecanismo de reprodução. Ai, professor, é isso mesmo? Pois é. Essa grande dúvida que você teve agora apareceu na cabeça de vários cientistas. E eles perceberam que, na realidade, o que promove a floração, a reprodução do vegetal, não está na quantidade de luz que ela recebe, e sim na quantidade de fase escura, na ausência de luz por qual ela passa. Isso foi descoberto através do momento que eu coloquei a planta em um ambiente totalmente não iluminado e dava flashes, picos de luz momentâneo, gerando assim interferência no processo para grupos de vegetais, enquanto que outros não. E aí nós chegamos nesse conhecimento de que, na realidade, é o período não iluminado que vai influenciar no processo de reprodução do vegetal, no seu fotoperiodismo. Quantidade de iluminação que ela tem que ter e quantidade de ausência de iluminação que ela tem que ter para atingir a sua fisiologia e, desse modo, promover a sua taxa reprodutiva. Show, né, BioVibes? E aí você observa nesse gráfico aqui, olha, todo esse meu lado, a explicação. Em plantas de dia longo, a gente observa que ela precisa de um período pequeno de não iluminação. Em plantas de dia curto, são plantas que precisam de um período muito maior de ausência de luz. Ou seja, é essa inibição da quantidade de iluminação que vai influenciar no metabolismo desse vegetal, na sua floração e reprodução. Show de bola, né, BioVibes? E com isso, nós vamos ver uma questão do Enem que mostra para vocês como esse mecanismo é cobrado para vocês nessa prova. Questão de 2021. Acompanhe a leitura. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas na qual partes de uma espécie são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Então, BioVibes, a utilização das auxinas na roseira é muito importante no processo de alongamento e dominância apical. Com isso, nós usamos a auxina para quê? Para promover a floração, gemas laterais, folhas maiores, raízes adventícias ou produção de compostos energéticos. Se você voltar um pouquinho para a nossa aula, lá no quadro do professor de biologia, lá no quadro do professor Anderson, você vai ver que a auxina é estimulante do desenvolvimento das raízes e do caule, promovendo assim com que a planta cresça. Então, por isso que nós utilizamos esse hormônio no processo de desenvolvimento vegetal. Questão de 2021, um dia desse, caiu na sua prova do Enem. E aqui a gente está falando só sobre os pontos mais principais. Curte, compartilha, ativa o sininho, porque durante a semana sempre nós teremos novos vídeos sendo produzidos até o nosso Enem. Valeu, BioVibes! Grande abraço do professor Anderson para vocês.